Olá, meus queridos inscritos. Bem-vindos ao meu canal, o lugar onde a verdadeira emoção acontece. Hoje, preparem-se para uma jornada assustadora enquanto mergulhamos em 5 histórias de terror policial que farão seus cabelos arrepiarem. Mas, antes de começarmos, se você ainda não faz parte da nossa família de assinantes, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as atualizações de conteúdo arrepiante aqui no canal. Primeira história. A noite estava escura e opressiva, como se as sombras se reunissem em torno de mim, esperando o momento certo para me engolir. O relógio marcava meia-noite quando fui chamado para atender uma ocorrência na velha mansão Hollow. Os moradores locais sempre murmuravam sobre ela, dizendo que estava assombrada por almas atormentadas do passado. Eu, um policial cético e prático, nunca dei muita atenção a essas histórias. Até aquela noite. Eu me aproximei da mansão com cautela, minha lanterna iluminando os degraus de mármore que levavam à entrada majestosa. As janelas estavam todas escuras, mas uma sensação de ser observado me acompanhou a cada passo. Meus colegas, Lucas e Marta, estavam logo atrás de mim, compartilhando o mesmo nervosismo no ar. "Você acredita nessas histórias, Pedro?" sussurrou Marta, sua voz trêmula. Eu dei de ombros, tentando esconder meu próprio desconforto. "Não acredito em fantasmas, Marta. Deve haver uma explicação lógica para tudo isso." Assim que adentramos a mansão, a temperatura pareceu cair drasticamente e uma rajada de vento passou por nós, extinguindo as velas que Lucas segurava. Trocamos olhares preocupados, mas continuamos avançando pelos corredores escuros. A mansão estava coberta de teias de aranha e poeira, parecendo abandonada há anos. Móveis antigos estavam cobertos por lençóis desbotados e retratos de pessoas desconhecidas olhavam para nós das paredes. Enquanto explorávamos, ouvimos um rangido alto vindo de cima. Olhamos uns para os outros, nossas lanternas iluminando rostos tensos. Decidimos subir a escadaria de madeira, cada degrau ecoando como um suspiro pesado. Um cheiro úmido e rançoso pairava no ar, fazendo com que nossa respiração se tornasse irregular. Chegamos a um corredor estreito no andar de cima, e lá estava uma porta entreaberta. A luz fraca da lua revelava um quarto empoeirado, com uma cama de dossel no centro. Uma figura estava sentada à beira da cama, mas o rosto estava na sombra. Chamei pelo nome, pensando ser alguém em perigo, mas não houve resposta. Lucas deu um passo à frente, iluminando a figura com sua lanterna. Foi então que vimos os olhos vazios e o sorriso sinistro que se esticava no rosto pálido. O corpo estava imóvel, como uma estátua macabra em meio à escuridão. "Isso não pode ser real", murmurou Marta, sua voz trêmula. De repente, a figura virou a cabeça na direção de Lucas, e um gemido baixo escapou de seus lábios pálidos. Meu coração acelerou quando vi suas mãos se moverem, lentamente apontando para nós. "Vamos sair daqui!" gritei, agarrando Marta e Lucas. Retrocedemos pelo corredor, tropeçando nos nossos próprios passos enquanto tentávamos escapar daquela assombração. Os corredores pareciam se esticar, e as paredes pareciam mover-se ao nosso redor. A mansão que uma vez pareceu abandonada agora ganhava vida própria, nos aprisionando em seu pesadelo retorcido. Finalmente, chegamos à entrada, mas a porta que antes estava aberta agora estava trancada. Puxei a maçaneta com força, sentindo o pânico se apoderar de mim. A figura assustadora estava se aproximando lentamente, seus passos silenciosos ecoando na entrada. Nossas lanternas começaram a piscar e a falhar, mergulhando-nos na escuridão. Gritos ecoavam pelas paredes, alguns nossos e outros desconhecidos. Marta tropeçou e caiu, e quando a ajudei a se levantar, percebi que Lucas havia desaparecido. "Lucas! Lucas!" gritei em desespero, mas o único som que ouvi foi o riso sussurrante que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Agarrei Marta pela mão e corri cegamente, batendo em móveis invisíveis enquanto as paredes pareciam se contorcer e se fechar ao nosso redor. O riso continuava, misturado a sussurros e gemidos angustiantes. Finalmente chegamos à porta da frente, e desta vez ela se abriu facilmente. Tropeçamos para fora, ofegantes e cobertos de suor. Olhamos para trás,
vendo a mansão desaparecer na escuridão da noite, como se nunca tivesse existido. Nunca mais encontramos Lucas. Ele se tornou mais uma história sombria para a cidade, uma história que nunca pude explicar completamente. A mansão Hollow permaneceu um mistério, uma lembrança de uma noite terrível que mudou nossas vidas para sempre. Agora, quando a meia-noite se aproxima e as sombras se alongam, eu me lembro daquela noite assustadora. E mesmo que tente negar, uma parte de mim se pergunta se aquelas histórias de fantasmas poderiam ser mais reais do que eu jamais poderia ter imaginado. Segunda história. Os corredores da delegacia estavam mergulhados na penumbra da madrugada, com apenas a luz fraca de lâmpadas amareladas a iluminar o caminho. O silêncio que pairava no ar era cortado apenas pelo ocasional clique de teclas de computador e sussurros abafados entre os policiais de plantão. Era uma noite como tantas outras, até que o telefone tocou, quebrando a tranquilidade da noite. Meu coração deu um salto quando o sargento chamou meu nome. Ele segurava o receptor do telefone com uma expressão séria e olhou para mim com um misto de preocupação e urgência. Sem dizer uma palavra, ele me entregou o telefone. "Detetive Torres aqui", disse, tentando manter minha voz firme. Uma voz trêmula ecoou do outro lado da linha. Era uma mulher, e podia-se ouvir o medo em cada palavra que ela dizia. Ela alegava ter testemunhado algo terrível em uma área industrial abandonada, algo que não conseguia explicar racionalmente. "Por favor, você precisa vir", implorou ela. Eu olhei para o sargento e assenti. Ele sabia que eu estava pronto para enfrentar qualquer situação, mas a tensão estava estampada em seu rosto, enquanto ele autorizava minha saída. Peguei minha arma e meu distintivo, preparando-me para enfrentar o desconhecido. Lá fora, a noite estava escura e nublada, com uma brisa gelada que me fez tremer involuntariamente. Entrei na viatura e liguei as luzes intermitentes, cortando a escuridão com flashes de vermelho e azul. A área industrial abandonada estava mergulhada na escuridão, exceto pelos meus faróis que cortavam a noite. Saí da viatura e olhei ao redor, sentindo uma sensação incômoda de que algo não estava certo. A mulher que havia ligado estava lá, esperando por mim, seu rosto pálido e olhos arregalados. Ela começou a contar sua história, sua voz trêmula e hesitante. Ela disse que estava passando pelo local quando ouviu um barulho estranho vindo de dentro de uma das fábricas abandonadas. Intrigada e um tanto assustada, ela decidiu investigar. Foi quando ela viu. Os detalhes que ela descreveu eram perturbadores. Uma figura obscura e distorcida, quase como uma sombra viva, movendo-se de maneira irregular e inexplicável. Ela disse que a figura parecia se contorcer e se esticar, como se não pertencesse a este mundo. E então, num piscar de olhos, desapareceu no ar. Tentei tranquilizá-la, dizendo que investigaríamos o que estava acontecendo. Acompanhei-a até a entrada da fábrica, onde a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. A mulher ficou relutante em entrar, mas minha presença parecia lhe dar algum conforto. A lanterna na minha mão projetava uma luz fraca que iluminava apenas uma pequena parte do interior. O silêncio era opressivo, e cada som, cada sussurro, parecia ampliado. Avançamos cautelosamente, passando por máquinas enferrujadas e pilhas de destroços. Foi então que ouvimos um ruído, um som arrastado e irregular que ecoou pelas paredes. Meus instintos policiais entraram em ação e me preparei para qualquer eventualidade. A mulher estava trêmula ao meu lado, seu rosto iluminado pela luz trêmula da lanterna. De repente, algo se moveu nas sombras. Uma figura emergiu lentamente, contorcendo-se como se fosse uma marionete fora de controle. Meus dedos apertaram o cabo da arma, enquanto a figura se aproximava, seus movimentos erráticos e desumanos. E então, com um estalo audível, a figura desapareceu, como se fosse uma ilusão. Olhei para a mulher ao meu lado, vendo o terror em seus olhos. Eu sabia que precisávamos sair dali, e rápido. Rapidamente fizemos o caminho de volta para a saída da fábrica. A escuridão parecia mais densa agora, como se estivesse se fechando ao nosso redor. Finalmente emergimos para a noite, ofegantes e aliviados por estar fora daquele lugar. Nunca consegui explicar o que vimos naquela noite. As histórias de criaturas sobrenaturais sempre me pareceram absurdas, mas aquela experiência me fez questionar tudo. A mulher desapareceu pouco depois do nosso encontro, e nunca mais a vi novamente.
Voltei para a delegacia naquela noite, com mais perguntas do que respostas. Olhei para a escuridão lá fora, lembrando-me das sombras distorcidas que havíamos testemunhado. Talvez houvesse mais coisas entre o céu e a terra do que eu jamais poderia compreender. Enquanto a madrugada avançava, continuei meu trabalho, ciente de que o desconhecido estava sempre à espreita, esperando para ser descoberto nas sombras da noite. Terceira história. O céu noturno estava salpicado de estrelas, lançando uma luz fraca sobre as ruas vazias da cidade. Eu estava no final do meu turno, ansioso para voltar para casa e finalmente descansar. No entanto, o rádio da viatura chiou com a voz do sargento, interrompendo meus pensamentos. "Unidade 12, responda", disse a voz estática. Suspirei e peguei o rádio. "Unidade 12 aqui, recebido. Relato de perturbação doméstica na Rua do Bosque. Parece que as coisas estão esquentando. Precisamos que você verifique." Respirei fundo, resignado com a mudança de planos. Virei o volante da viatura e dirigi em direção à Rua do Bosque. A área estava escura, com poucas luzes das ruas acesas. Estacionei perto da casa em questão e desliguei o motor, olhando para a residência. As luzes estavam acesas, e eu podia ouvir vozes alteradas vindas de dentro. Peguei minha lanterna e saí da viatura, me preparando para intervir se necessário. A cada passo que eu dava em direção à casa, as vozes ficavam mais audíveis, misturadas com palavrões e acusações. Bati na porta com firmeza, esperando que a presença policial pudesse acalmar os ânimos exaltados. Após alguns segundos de tensão, a porta foi aberta por um homem visivelmente irritado, com os olhos injetados de raiva. Ele me olhou com desconfiança e eu fiz o meu melhor para manter uma expressão calma e autoritária. "Boa noite, senhor. Recebemos relatos de perturbação doméstica aqui. Posso entrar e conversar com vocês?" O homem pareceu hesitar por um momento, mas finalmente deu um passo para trás e me permitiu a entrada. A cena que se desenrolou diante de mim era tensa e carregada de energia negativa. Uma mulher estava de pé no centro da sala, os braços cruzados e a expressão de fúria no rosto. O homem, aparentemente seu marido, estava a uma distância segura dela, parecendo estar à beira de explodir. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, tentando manter a voz firme. A mulher se virou para mim, os olhos arregalados e cheios de emoção. "Esse homem não me deixa em paz. Ele está sempre me acusando de coisas, gritando comigo por nada." O homem bufou, balançando a cabeça. "Ela está exagerando. Eu só queria conversar, mas ela está sempre pronta para brigar." Tentei manter a calma enquanto ouvia ambos os lados da história. A situação estava carregada de tensão, e eu sabia que precisava agir com cautela. Pedi que eles se acalmassem e falei sobre a importância de resolverem suas diferenças de maneira pacífica. No entanto, enquanto eu falava, algo estranho aconteceu. A atmosfera na sala começou a mudar, como se o ar estivesse ficando mais denso. A mulher de repente parou de falar e olhou para o chão, sua expressão passando de raiva para confusão. "Você ouviu isso?" ela murmurou, seus olhos fixos no chão. Eu franzi a testa, confuso. "Ouvi o quê?" Foi quando eu ouvi um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia ecoar pelas paredes da sala. O homem também pareceu perceber, seu olhar indo da esposa para mim, cheio de apreensão. "O que está acontecendo?" perguntei, meu coração começando a bater mais rápido. O sussurro se intensificou, e então algo aconteceu que me fez tremer até o fundo da alma. O chão começou a vibrar sob meus pés, e as paredes pareciam se contorcer como se tivessem vida própria. A luz da lâmpada oscilou e piscou, preenchendo a sala com uma luz instável. E então, na escuridão que se formava no canto da sala, algo se materializou. Era uma figura distorcida e escura, quase como uma sombra viva, pairando no ar. Meus olhos se arregalaram enquanto eu encarava aquela visão inacreditável. A mulher e o homem estavam igualmente aterrorizados, incapazes de desviar o olhar daquela manifestação sinistra. Sem pensar, alcancei meu rádio para chamar por reforços, mas a estática tomou conta do aparelho, como se alguma força invisível estivesse interferindo nas comunicações. A figura começou a se mover em nossa direção, os contornos distorcidos parecendo se retorcer e se esticar. Minha mão agarrou a arma em minha cintura, mas algo me segurava, uma sensação de impotência que me deixava imobilizado.
A figura se aproximou cada vez mais, e o sussurro ficou mais alto, enchendo meus ouvidos com um zumbido angustiante. Foi então que a luz da lâmpada estourou com um estrondo, mergulhando a sala na escuridão completa. Quando a luz voltou, a figura tinha desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Eu olhei para a mulher e o homem, ambos ainda em estado de choque, e percebi que eu também estava trêmulo e atordoado. Chamei por reforços novamente, e desta vez a comunicação foi restaurada. Pouco depois, meus colegas chegaram e juntos nós vasculhamos a casa e a área circundante. Não encontramos nada fora do comum, e a atmosfera opressiva que antes havia preenchido a sala agora havia se dissipado. Enquanto eu me afastava daquela casa, minha mente estava cheia de perguntas sem resposta. O que havíamos enfrentado ali? Uma ilusão coletiva? Uma manifestação sobrenatural? Eu não tinha respostas, mas uma coisa era certa. Naquela noite, eu havia enfrentado algo que estava muito além das minhas experiências como policial. Quarta história. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes na noite escura, enquanto eu caminhava pelo beco escuro. Meu nome é Daniel Harris, detetive do Departamento de Polícia de Ridgeville. Eu nunca fui fã de histórias de terror, mas às vezes a realidade é mais assustadora do que qualquer conto sobrenatural. Ridgeville estava sendo assombrada por um serial killer que parecia sempre um passo à frente da lei. Chamamos ele de o serial killer oculto, porque suas vítimas eram encontradas em lugares remotos, escondidas de vista e de alguma forma sem deixar rastros tangíveis. A última vítima tinha sido descoberta essa manhã, um corpo abandonado em uma velha fábrica abandonada nos arredores da cidade. Eu estava encarregado do caso e estava determinado a pegar esse monstro. Mas cada pista parecia evaporar entre os dedos, como fumaça ao vento. A sala de investigação estava cheia de fotos, diagramas e relatórios. Eu me sentei na minha mesa, olhando para o quadro de cortiça coberto de fotografias das vítimas. Todas as vítimas tinham uma coisa em comum. Não havia testemunhas, nenhum padrão claro e nenhuma ligação aparente entre elas. Minha parceira, a detetive Emily Turner, entrou na sala com 2 xícaras de café. Ela me entregou uma e se sentou na cadeira ao lado da minha mesa. "Qual é a última atualização, Daniel?" Ela perguntou, pegando um arquivo de relatório. "Até agora, nada de novo." Suspirei. "As evidências são poucas e tudo parece confuso. Eu só quero pegar esse maldito antes que ele faça outra vítima." Emily deu um gole no café e olhou para as fotos no quadro de cortiça. "Isso é um quebra-cabeça complicado, mas nós vamos pegá-lo. Temos que ser pacientes e pensar fora da caixa." Eu sabia que Emily estava certa, mas a frustração estava me corroendo. Naquela noite, em vez de voltar para casa, decidi fazer uma vigília. Talvez o assassino aparecesse para terminar o que havia começado. Coloquei meu distintivo no coldre e dirigi até a fábrica abandonada onde o último corpo foi encontrado. A fábrica estava mergulhada em escuridão, apenas a luz fraca da lua quebrando as sombras. Fiquei no meio do chão de concreto, esperando em silêncio. O tempo passava devagar, e eu estava começando a me perguntar se estava cometendo um erro. Foi quando ouvi um ruído vindo das sombras. Meus instintos entraram em ação enquanto eu me escondia atrás de uma pilha de destroços. A figura emergiu da escuridão, vestindo roupas escuras e um capuz que ocultava seu rosto. O coração disparou enquanto eu observava, minha mão apertando a arma. A figura parou no meio da fábrica, olhando ao redor como se soubesse que estava sendo observada. Meu dedo estava pronto para apertar o gatilho, mas algo me deteve. Era um brilho fraco na mão do assassino, algo que ele segurava com firmeza. Eu tinha um mau pressentimento, mas decidi me aproximar silenciosamente. Cada passo era calculado, cada respiração contida. Quando finalmente fiquei perto o suficiente para ver o que estava na mão do assassino, meu coração gelou. Era uma câmera digital que ele estava segurando, apontada para o local onde eu estava escondido. Ele estava me observando o tempo todo. O assassino lentamente abaixou a câmera e olhou diretamente para mim. O mundo ao nosso redor pareceu desaparecer enquanto nos encarávamos. Eu saí de trás da pilha de destroços, minha arma apontada para o assassino. "Solte a câmera e se afaste", ordenei, minha voz firme. Ele obedeceu, largando a câmera no chão e se afastando lentamente, as mãos para cima. Me aproximei com cautela e o algemei, mirando a lanterna na direção do seu rosto.
Quando a luz atingiu seu rosto, quase caí para trás de choque. O rosto do assassino era familiar. Era alguém que eu conhecia bem, alguém que nunca imaginei estar envolvido em algo tão horrível. Era o médico da cidade. O mesmo homem que tratei quando quebrei o braço em um acidente de bicicleta quando era criança. Daniel, ele sussurrou, seus olhos cheios de desespero. Levantei o rádio e chamei por reforços. Emily e outros policiais chegaram logo depois, e nós encontramos evidências em sua câmera que vinculavam ele a várias das cenas dos crimes. Ele havia estado lá o tempo todo, documentando suas ações doentias. Enquanto eu observava o homem ser levado sob custódia, percebi que o que estava diante de mim era um monstro que se escondia sob a fachada de um homem respeitável. As coisas nem sempre são o que parecem. E o mal, muitas vezes, se esconde nas sombras mais inesperadas. E aí, pessoal? Essas histórias mexeram com seus nervos? Espero que tenham gostado dessa imersão no mundo do terror policial perturbador. Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueçam de dar um like no vídeo para nos ajudar a trazer mais conteúdo assustador. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem sugestões de outros temas para explorarmos futuramente. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!